Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Peregrinos, estou gravando este estudo, pois, felizmente, mais uma vez, no domingo, dia do Senhor, não poderemos estar juntos cultuando ao nosso Deus. Inclusive, tendo em vista a dificuldade dos dias em que estamos passando por eles, preparei um estudo sobre jejum. Irei gravar um outro vídeo convocando toda a igreja para que, durante essa semana, jejuem e orem, clamando a Deus pela sua graça e misericórdia, também para que logo possamos novamente estar juntos cultuando ao nosso Senhor. Contudo, antes de meditar, ou na verdade antes de praticar o jejum, precisamos nos voltar para a palavra de Deus e aprender o que Ele nos ensina sobre essa prática tão importante. Lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus ensina os seus discípulos sobre 3 exercícios espirituais da vida cristã. Ele fala lá sobre dar esmolas, ele fala sobre o orar e fala sobre o jejuar. E se você olhar para este texto, verá que no início de cada uma das sessões, Jesus começa dizendo assim: quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. E o que isso significa? Isso significa que Jesus está tomando por certo, está assumindo que os seus discípulos vão praticar cada uma dessas coisas, vão orar, vão dar esmolas e vão jejuar. Agora, imagine que perguntasse para os membros da igreja quantos ali têm a prática de dar esmolas, de ajudar as pessoas. Talvez todos tenham essa prática. Quantos têm a prática da oração? Talvez muitos vão considerar que precisam de orar mais do que têm orado. Mas talvez todos tenham essa prática. Agora, e em relação ao jejum? Se perguntasse quantos têm essa prática, quantos responderiam afirmativamente? Talvez existam irmãos da igreja que não têm esse costume. Talvez até alguns que nunca separaram tempo em jejum diante do Senhor. Lembro-me que a primeira vez que parei para realmente refletir sobre esse assunto, eu tinha cerca de 18 anos. Quando, junto com alguns amigos, decidimos separar um dia para jejum. E, como nenhum de nós sabia muito bem o que a Bíblia ensinava sobre jejum, decidimos fazer o seguinte: iríamos separar um domingo para jejuar e, além de participar dos cultos, iríamos ler, usando uma concordância bíblica, separamos todos os textos nas Escrituras que falam sobre este tema para que pudéssemos ler cada um deles e meditar sobre este assunto. Foi muito bom esse dia, aprendemos coisas muito importantes, pudemos orar bastante. E algo que me marcou muito nesses estudos foi que nesse dia percebi que a minha vida cristã estava com uma falha muito grande. Pois, apesar de ser já um cristão, apesar de já crer no Senhor Jesus como meu Salvador, de viver uma vida em comunhão com Deus e com a igreja, eu nunca até então tinha praticado o jejum. Essa é uma grande falha na minha vida cristã. Espero que não seja o seu caso. Se for, não se desespere completamente. Deus é misericordioso. Mas aproveite esse estudo para meditar sobre esse tema e corrigir essa falha na sua vida. Eu gostaria, antes de começar, de indicar um livro muito bom sobre este assunto, chama Fome por Deus, do pastor John Piper. Esta semana passada estava de licença paternidade, mas mesmo assim consegui separar alguns momentos para ler agora pela terceira vez este livro. É um livro muito bom. Inclusive, se você sabe ler em inglês, este livro é disponível gratuitamente na internet, no site lá do John Piper, Desiring God. Você pode baixá-lo para ler. É um livro muito bom. Inclusive, muitos dos princípios que vou trazer aqui estão baseados naquilo que li neste livro. E para este estudo, eu gostaria que olhássemos para 4 textos da Palavra de Deus. Iremos ler esses textos com o objetivo de extrair deles princípios que eles nos ensinam sobre essa prática tão importante, a prática do jejum. E, em primeiro lugar, quero levá-los ao texto que, a meu ver, é o primeiro texto que
narra a prática do jejum acontecendo, de todas as Escrituras. E este é o texto de Êxodo, no capítulo 34, versículo 28. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá, neste texto. Como estou gravando um vídeo, não vou sempre que pedir para abrirem um texto esperar que abram ali, porque você pode talvez pausar o vídeo, abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim: E ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites. Esteve com o Senhor, falando de Moisés, esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Como disse, apesar do texto não afirmar explicitamente, Moisés estava ali jejuando por 40 dias. É claro que, em certo sentido, a experiência que Moisés teve foi uma experiência única. Ele passou ali 40 dias sem comer, no Monte Sinai, vendo a glória de Deus, recebendo de Deus as 10 palavras, a lei do Senhor. No capítulo anterior, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, é dito que o Senhor conversava com Moisés face a face, como alguém conversa com o seu amigo. Moisés teve ali uma experiência com Deus tão intensa que, em seguida, o texto diz que, quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia. Certamente foi uma experiência singular. Mas essa experiência singular nos ensina um princípio geral. E creio que o princípio mais importante para entendermos sobre o jejum. Que o jejum é, em primeiro lugar, não deixar de comer. Mas o jejum diz respeito, em primeiro lugar, à intimidade com Deus. Pensem comigo. Moisés não subiu aquele monte com o objetivo de jejuar, com o objetivo de deixar de comer. Ele subiu aquele monte para receber de Deus a sua revelação. E a revelação de Deus ali a Moisés é tão intensa, é tão forte que a comida, algo tão importante, tão necessário para Moisés, perde a sua relevância. Desde já entendam então. O jejum diz respeito à intimidade com Deus. O aspecto mais importante do jejum não é deixar de comer, mas buscar satisfação, intimidade com Deus, de forma tão intensa que a comida, algo tão essencial para as nossas vidas, é como se perdesse a sua importância. Moisés experimentou ali experimentou literalmente aquilo que ele mesmo escreveu no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, quando disse: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E gostaria agora de levá-los a um outro texto, onde Jesus é tentado, e ele cita exatamente esse versículo que acabei de citar de Deuteronômio. Quero convidá-los a abrirem lá em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 4, que dizem assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O evangelista Mateus está relatando nesse texto que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para que fosse tentado. Esse texto nos apresenta aspectos teológicos, implicações teológicas importantíssimas. Pois aqui, Cristo estava cumprindo um dos papéis, ou um dos aspectos essenciais, mais importantes da sua obra de salvação. Adão, nosso primeiro pai, foi também tentado por Satanás e pecou. O povo no deserto foi tentado, e pecaram. Jesus, no deserto, igualmente foi tentado, mas não pecou. Ele venceu o pecado, ele obedeceu a Deus, ele foi um homem justo. Jesus não veio apenas para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Jesus veio a este mundo para cumprir perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, para ser tentado como nós fomos, mas sem pecado, para que pela sua justiça
fôssemos justificados. É claro que poderíamos explorar ainda muito sobre este assunto da justificação. Mas meu objetivo é, em relação a esse texto, é mostrar o seguinte, que Jesus triunfou sobre a tentação, sobre Satanás, cumprindo uma parte essencial da sua obra de salvação através do jejum. Consegue então perceber a importância desse exercício espiritual? De todos os recursos possíveis, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para jejuar. E se Jesus jejuou, se preparando para um teste, para testar a sua obediência a Deus, para ser ali tentado, não precisamos nós também de jejuarmos para sermos fortalecidos em nossa vida, em nossa caminhada cristã? Agora olhe novamente para o texto no versículo 2, que diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, para vencer o pecado, Jesus não podia, entre aspas, burlar as regras. Ele era Deus, mas era necessário que, como homem, obedecesse em nosso lugar, passasse pelo que nós passamos também. E como homem, naturalmente, depois de 40 dias jejuando, ele teve fome. Certamente teve muita fome. E o texto continua dizendo: o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, preciso destacar que não iremos entrar aqui nos detalhes deste texto, até para destacar as importantes similaridades que existem entre o que Jesus está passando aqui no deserto com o que o povo de Deus passou no deserto. Existem muitas similaridades importantes para meditarmos aí. Talvez você depois possa estudar sobre o assunto. Mas, em resumo, eu acredito que Jesus estava aqui sendo tentado a encontrar satisfação no poder extraordinário, no milagre de transformar aquelas pedras em pães para satisfazer a sua fome. Contudo, ele confessa para Satanás que a sua satisfação não estava no milagre, no poder extraordinário, estava na palavra de Deus, em fazer a sua vontade. Como ele mesmo diz aos seus discípulos posteriormente: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E isso tem muito a ver com o jejum, pois o jejum é uma espécie de teste para avaliarmos se verdadeiramente a nossa fome é uma fome de Deus. Agora, o jejum não é apenas um teste, como também é um exercício espiritual para as nossas vidas. Tanto é assim que Jesus se preparou para o teste que enfrentaria através do jejum. E isso se aplica a nós também. Quanto mais nós jejuarmos, quanto mais nós abrirmos mãos dos desejos do nosso corpo, quanto mais conseguimos dominar a nossa fome, para, no lugar disso, buscar satisfação na palavra de Deus, na vontade do Senhor, na oração, na intimidade com Ele, mais preparados estaremos para a nossa vida cristã, para vencermos, como Jesus, as tentações, para cumprirmos a sua vontade, para sermos homens piedosos. Entenda o que eu quero dizer. Para jejuar não basta apenas deixar de comer. Porque muitas pessoas conseguem dominar a sua fome para emagrecer por vários motivos. Soldados em guerra ficam dias sem comer ou comendo praticamente nada. Eu não estou falando desse tipo de jejum. Estou falando de deixarmos de comer para preencher o vazio do nosso estômago, dos nossos estômagos com a palavra de Deus, com intimidade com Ele. O jejum, ele é mais sobre o nosso coração do que sobre os nossos estômagos. Ele é mais sobre fome por Deus do que fome por comida. Não importa quanto tempo você consegue ficar sem comer, 6 horas, 12 horas, um dia, 3 dias ou até 40 dias. O que importa verdadeiramente é se você tem essa fome por Deus, de fazer a sua vontade, de dizer como Jesus: o meu pão é fazer a vontade de Deus. Portanto, o jejum é tanto um teste para avaliarmos se temos essa fome por Deus, como também um exercício para que a nossa fome por Deus seja fortalecida. E agora eu gostaria de levá-los a um outro texto, em que Jesus trata diretamente sobre este tema, o tema do jejum.
lá em Mateus, no capítulo 9, versículos 14 a 17, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mais uma vez, nosso objetivo aqui é entender o texto de uma forma geral, para extrairmos o que Jesus está nos ensinando sobre o jejum. E o que está acontecendo aqui? Os discípulos de João, juntamente com os fariseus, segundo lá o relato do evangelista Marcos, questionam a Jesus porque os seus discípulos não jejuavam. E Jesus responde a eles usando de 3 analogias. Na primeira analogia, Jesus compara os seus discípulos com convidados para um casamento em que ele mesmo é o noivo. E qual é o sentido dessa analogia? É relativamente simples de nós entendermos. Um casamento não é ocasião para tristeza, para jejum, para lamento. Pelo contrário, é um dia de muita festa, de muita alegria e também de muita comida. Era assim antes e é hoje assim também. Quando você recebe um convite de casamento, o convite não está escrito assim: convido você para estar presente em uma cerimônia de lamento, de choro, de angústia, porque o Joãozinho vai se casar com a Maria. Não. Ainda que existam, sim, infelizmente, casamentos que possam trazer até tristeza, de forma geral não é o caso. Casamento é alegria. O dia do casamento é um dia de festa. Quando eu me casei, lembro-me claramente, estava muito feliz. A Clara, minha noiva na época, estava também muito feliz. Meus pais estavam felizes, os pais delas estavam felizes, nossos amigos estavam felizes, os convidados estavam felizes, todos estavam felizes, porque era um dia de festa, de alegria. Se você olhar para as festas que Deus prescreveu no Antigo Testamento, verá que em nenhuma delas era prescrito o jejum. Pelo contrário, eram dias de festa, celebração e muita comida. E agora, se você olhar novamente para esse texto, que lemos de Mateus 9, verá que Jesus relaciona o jejum com a tristeza, quando ele diz assim: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Que dias são esses que Jesus está falando em que o noivo será tirado? Existe muita discussão sobre isso, mas em resumo, creio que esses dias se referem aos dias entre a primeira vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, até a sua segunda vinda. O principal motivo pelo qual eu entendo isso é que lá em Mateus, no capítulo 25, na parábola das 10 virgens, Jesus novamente se utiliza dessa analogia, falando da sua segunda vinda como um noivo que está voltando. Ou seja, na prática significa que nós estamos vivendo nesses dias em que devemos jejuar. Toda a era cristã, desde a morte e a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, são dias de jejum. E aí nos versículos seguintes, a partir do versículo 16, Jesus se utiliza de mais 2 analogias. E essas analogias ele as utiliza para ressaltar, creio que principalmente a glória da nova aliança, mas também para ressaltar um novo tipo de jejum. Olha o que ele diz: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Em resumo, quando Jesus fala aqui de pano novo, de vinho novo, ele está falando sobre a nova aliança, que é mais gloriosa, apontando para o fato de que as sombras da antiga aliança estão agora estão sendo substituídas pelas realidades da nova aliança, que são muito superiores. Contudo, pelo contexto, podemos inferir que Jesus também está falando aqui sobre um novo tipo de jejum.
Enquanto na antiga aliança, aquelas pessoas jejuavam tendo em vista a vinda de um Messias que ainda viria para salvá-los, hoje, na era cristã, jejuamos tendo em vista algo que já aconteceu, pois o Messias, o Cristo, já veio, já nos salvou. E isso é motivo de festa, de grande alegria. Contudo, ainda que ele já veio, isso já é uma realidade. A obra da salvação do Messias, do nosso Salvador, não está completa. Podemos perceber isso muito claramente, pois ainda lutamos contra a carne, ainda lutamos contra Satanás, contra as tentações, ainda existe muito mal neste mundo, ainda existe graves pecados em nossas vidas. Portanto, por um lado, temos sim motivo para já celebrarmos e festejarmos a vinda do Messias, a nova aliança em Cristo. Mas por outro, também temos muitos motivos para lamentarmos em jejum diante de Deus. Entenda o que estou querendo ensinar aqui sobre o jejum. Jejuamos exatamente porque não estamos satisfeitos ou plenamente satisfeitos com as coisas como elas estão. Por isso eu disse antes que Jesus associa aqui o jejum com a tristeza. Nós estamos tristes ainda. Ainda choramos por quê? Porque o pecado é uma realidade em nossas vidas. Porque as consequências do pecado são graves e podemos percebê-las ao redor do mundo. Se você olhar para isso em uma outra perspectiva, poderia dizer que quando deixamos de jejuar, isso significa que estamos nos acostumando com este mundo, com as coisas como elas estão. Ou seja, a falta de jejum é um indicativo de que estamos contentes, de que não há choro por causa do pecado, que está tudo bem. Mas como disse Jesus, vivemos em dias em que devemos jejuar. Iremos jejuar até o dia em que ele voltar. Até o dia em que o noivo voltar para sua noiva. O dia glorioso das bodas do Cordeiro, em que Jesus voltará para destruir todos os seus inimigos, eliminar todo o mal, eliminar todo o pecado. Que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nenhum motivo para jejuarmos. Pelo contrário, estaremos para sempre na presença de Jesus, o noivo, em uma perfeita, alegre e eterna festa. Não jejuando, mas ceando com Ele, desfrutando de banquetes deliciosos no lar celestial. Mas até lá, precisamos jejuar. E o último texto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos é o texto que comecei citando, logo no início desse estudo, quando Jesus fala sobre 3 importantes exercícios espirituais lá no Sermão do Monte. Queria que lêssemos a parte que ele fala sobre o jejum. Ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Notem que Jesus começa ensinando os seus discípulos como eles não devem jejuar. E eles não devem jejuar como jejuam os hipócritas, que fazem isso apenas para mostrar às outras pessoas que estão jejuando. Ou seja, ele jejua e faz questão que todos os outros percebam que ele está jejuando. Naquela época, as pessoas desfiguravam seus rostos para aparecerem aos outros que estavam jejuando. Talvez em nossos dias alguém poderia postar uma foto de um prato vazio, postar na internet, falar que está jejuando. Não sei exatamente como fariam isso, mas dá para entender a ideia. Fazer questão que os outros percebam que você está jejuando. Nós não podemos jejuar dessa forma. Obviamente, isso não significa que nunca ninguém pode saber que estamos jejuando ou até que não podemos convocar jejuns que são públicos. Vemos nas Escrituras diversas vezes exemplos de jejuns comunitários entre o povo de Deus. Jesus não está condenando isso. Tanto que podemos até fazer uma relação aqui com o que ele ensina sobre oração. Lá em Mateus 6, quando ele fala sobre oração, ele também diz que você deve orar em teu quarto,
em secreto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, isso obviamente não significa que um membro na igreja que é chamado para orar durante o culto estará pecando, porque as outras pessoas estão vendo ele orar. Então, isso não significa que de forma alguma alguém pode saber que você está jejuando. O problema que Jesus está ressaltando é a hipocrisia daquelas pessoas. E aqui, nesse livro que citei do John Piper, ele faz uma pergunta muito importante. Ele faz a seguinte pergunta: por que Jesus chama isso de hipocrisia? A definição de hipocrisia não é exatamente tentar parecer no exterior aquilo que não é a realidade interior, como se fosse uma máscara. Mas essas pessoas que Jesus está criticando, elas querem mostrar para os outros exatamente aquilo que elas estão fazendo. Elas estão jejuando e querem que todos saibam disso. Será que hipocrisia não seria fazer exatamente o que Jesus propõe que os seus discípulos façam? Que jejuem em secreto, lavem os seus rostos para que ninguém fique sabendo que eles estão jejuando. Por que Jesus chama essas pessoas aqui de hipócritas? Porque, como aprendemos antes, o motivo do jejum, o coração do jejum, é a fome por Deus. Jesus critica essas pessoas porque a fome deles não era por Deus. A fome deles ela era pela admiração humana. Portanto, a hipocrisia estava no coração deles, pois eles queriam mostrar e aparentar para as outras pessoas que eram homens piedosos, que estavam jejuando, que amavam a Deus, sendo que, na verdade, o que eles amavam mesmo era o reconhecimento dos homens. Jesus começa o capítulo 6 exatamente alertando sobre esse perigo. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Sendo assim, por um lado, os hipócritas buscam a admiração dos homens. E de fato, Jesus diz que eles já receberam essa recompensa. Uma pessoa que se esforça em externalizar as suas atitudes de piedade, mostrar para todos que está jejuando, que está orando, que está dando esmola, muitas vezes pode ser que as pessoas olhem para ele e falem assim: nossa, que homem piedoso, que homem dedicado a Deus. Essa é a recompensa deles. Um galardão humano, uma recompensa humana. Mas para os seus discípulos, Jesus diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Em outras palavras, devemos jejuar não para sermos vistos pelos homens. Devemos jejuar para sermos vistos por Deus. Ele verá, se você está jejuando diante dele, que há em seu coração um desejo sincero por ele, pela sua palavra. Não para impressionar outras pessoas, mas para se alimentar das Escrituras, para viver de acordo com a vontade de Deus. E Jesus está dizendo aqui: se você fizer isso, Deus irá lhe recompensar. Já disse isso várias vezes lá na igreja. Devemos sim buscar a recompensa, o galardão de Deus. Por algum motivo, muitos cristãos acham que os crentes não podem agir com interesse próprio. É claro que não podemos agir apenas pensando no interesse próprio. Devemos buscar, em primeiro lugar, a glória de Deus. Mas buscar a glória de Deus não anula o nosso próprio interesse. Devemos sim buscar a glória de Deus, ter fome dele, da vontade dele, sabendo que ele irá nos recompensar, que ele irá nos satisfazer, que ele irá nos encher de grande alegria, nos dar muitos galardões. Devemos confiar na recompensa de Deus, mesmo que ninguém saiba que você está jejuando. Deus vê e irá lhe recompensar. Então, quero rapidamente aqui resumir os princípios que nós destacamos meditando nesses 4 textos. Com o jejum de Moisés ali no Monte Sinai, aprendemos que o aspecto mais importante do jejum não é deixar de comer, mas ser alimentado pela palavra de Deus. Entender aquilo que ele registra em Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, com o exemplo do próprio Cristo em sua tentação, aprendemos que, antes de ser tentado,
Jesus jejuou. E vimos então que o jejum é uma parte fundamental da vida cristã. Se queremos crescer em graça, em santidade, vencer as tentações como Jesus venceu, precisamos jejuar. O jejum é um exercício espiritual pela qual a nossa fome por Deus, nosso desejo em fazer a sua vontade, é fortalecido. Depois, no texto de Mateus, capítulo 9, na analogia que o Senhor Jesus faz, comparando os seus discípulos com convidados de um casamento em que ele é o noivo, aprendemos que nós vivemos em dias em que o noivo foi tirado de nós e que, portanto, vivemos em dias em que precisamos de jejuar. Aprendemos também que o jejum evidencia o fato de que não estamos satisfeitos com as coisas exatamente como elas estão. Jesus, sim, já cumpriu a sua obra em nosso favor, nos salvou, nos santificou, mas a sua obra ainda não é plena. Ainda continuamos lutando contra o mal, contra o pecado na nossa vida. E por isso precisamos jejuar até o dia que ele voltar, para acabar com todo o mal, para eliminar o pecado. O dia em que nunca mais precisaremos de jejuar novamente. Pelo contrário, passaremos a eternidade ceando com ele em novos céus e nova terra. E por fim, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, aprendemos que o jejum não deve ser feito com hipocrisia. Não devemos jejuar para sermos vistos pelos homens, mas para sermos vistos por Deus e receber dele a recompensa. Eu gostaria de concluir com algumas considerações mais práticas sobre o jejum. Em primeiro lugar, queria destacar que o jejum, de forma alguma, diminui o valor da comida, do alimento. Muito pelo contrário, realça o seu valor, colocando dentro da devida perspectiva. A comida é boa. E ela não é só boa porque ela atende ou supre as nossas necessidades físicas. Ela é boa porque é extremamente saborosa. Pensem só. Deus poderia ter criado o homem sem que ele precisasse de comer nada. Deus até poderia ter criado o homem se ele comesse, mas para se alimentar apenas de uma comida mais simples, apenas de grãos. Mas não foi isso que ele fez. Como John Piper diz também nesse livro, Deus criou o pão para que pudéssemos ter uma ideia daquilo que Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Para que entendêssemos que assim como precisamos do corpo para alimentar os nossos corpos, precisamos de Deus para as nossas vidas, para nos alimentar de uma forma geral, em tudo que nós temos, em tudo que nós somos. Agora, Deus não criou apenas o pão. Não tenho dúvidas que Deus criou essa enormidade de sabores diferentes, de combinações que podemos fazer com a comida, pratos deliciosos, para que pudéssemos aprender mais sobre o deleite que podemos encontrar no próprio Deus. Já disse lá na igreja que um dos meus versículos favoritos é o Salmo de número 63, versículo 5, quando Davi compara a sua meditação em Deus com a banha e a gordura que fartam a sua alma. Ou seja, Deus criou a batatinha frita na gordura mesmo, não em air fry, essas coisas não. Batatinha frita na gordura para satisfazer não apenas o nosso corpo, mas como Davi diz, as nossas almas. Ele criou algo tão saboroso para que pudéssemos compreender que existe deleite em algo ainda muito maior, superior, para que nossos olhos não voltassem para a batatinha frita, mas para o próprio Deus que nos deu tanto deleite, tantos sabores diferentes. Batatinha frita é ótimo, é bom demais, mas Deus é muito melhor. E o jejum nos ajuda a compreender isso. Por isso é tão importante. Agora, em segundo lugar, disse que, de uma forma geral, o jejum tem por motivação a fome por Deus. Esse, na verdade, é o princípio fundamental do jejum. Sendo assim, você não precisa jejuar tendo em mente um objetivo específico. Você pode simplesmente jejuar para exercitar a sua fome por Deus, o seu desejo por Ele. No entanto, as Escrituras, por diversas vezes, nos mostram que homens de Deus, ou o povo de Deus, jejuaram, tendo em vista objetivos bem específicos. Por exemplo, Esther, ali no exílio, pediu aos judeus que jejuassem por ela, pois ela iria interceder diante do rei pela vida de todos os judeus.
Neemias também no exílio jejuou, pedindo misericórdia, a misericórdia de Deus para com o povo, a situação triste que estavam passando na cidade de Jerusalém. E Esdras também, um pouco antes, também no contexto do exílio, pede, convoca um jejum para que Deus estivesse com eles, ou com os que estavam voltando do exílio, em sua jornada para os proteger. E ele pede para que Deus faça isso, pois ele teve vergonha, como o texto nos diz, ele não quis aceitar do rei Artaxerxes o auxílio do seu exército, pois ele queria mostrar para o rei e para todos que quem cuidava do povo não era o rei, não eram os soldados, mas Deus. E Deus atendeu o pedido deles, que fizeram em jejum. No livro de Atos, encontramos duas situações em que a igreja estava jejuando. Primeiro, lá no capítulo 13, quando estavam jejuando, e o Espírito revelou a eles que deveriam separar Paulo e Barnabé para aquele projeto missionário, para pregarem o evangelho aos gentios. Depois, no capítulo 14, vemos que Paulo, na organização, na criação de várias igrejas, na plantação de várias igrejas, convocava a igreja para eleger presbíteros, mas fazer isso depois de oração e jejum. Portanto, tendo esses exemplos em mente, podemos ver que devemos sim jejuar por motivos específicos também, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus para que nos prepare para a eleição de presbíteros, clamando a Deus por segurança, por livramento, também clamando a Deus para que nos livre de pecados, ou então nos livre de angústias, de dores e sofrimentos, ou então jejuando para que Deus converta a vida de alguém que nós tanto amamos e que queremos que ele conheça o Senhor Jesus. Como disse, irei gravar um outro vídeo convocando toda a igreja para jejuar durante essa semana, tendo em vista a situação em que estamos vivendo, para que a luz da glória de Deus possa brilhar ainda mais forte em dias de trevas. Podemos sim jejuar por motivos específicos. E por fim, gostaria de trazer uma perspectiva bem prática. Como devemos jejuar na prática? Em primeiro lugar, precisamos rejeitar qualquer tipo de legalismo, porque a Bíblia não estabelece normas técnicas para o jejum. A Bíblia estabelece princípios. Alguns princípios que nós estudamos durante esse estudo. Agora, algumas questões bem práticas, bem objetivas podem surgir. Por exemplo, com qual frequência um cristão deve jejuar? Não existe uma norma. Uma vez, 2 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas o princípio que a Bíblia nos ensina é que isso deve ser uma prática na sua vida. Como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, ele espera dos seus discípulos, ele não disse se jejuares, mas quando jejuares. Assumindo que os cristãos, os discípulos dele, irão jejuar. Então isso deve ser uma prática na nossa vida. Ainda que a Bíblia não estabeleça uma frequência necessária. E outra pergunta, por quanto tempo devemos jejuar? Por 40 dias? Ou por 3 dias? Por 1 dia? Por 24 horas? Por 12 horas? Por uma manhã? Novamente, não existe uma norma específica. Devemos avaliar essas questões de acordo com as circunstâncias que estamos vivendo, de acordo com as nossas condições. Talvez se você não tenha essa prática ainda, pode começar separando uma manhã para jejuar, dedicar o tempo ao Senhor. Pode talvez tentar separar 12, 24 horas. Mas não precisa ser necessariamente muito tempo sempre. Por exemplo, se você tem um horário de almoço no seu trabalho, você pode separar um dia para, ao invés de almoçar, separar aquele tempo ali jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Uma mãe com filhos pequenos em casa pode, por exemplo, dar a janta para os seus filhos à noite, não comer, e depois pedir ao pai que coloque os filhos para dormir e separar o restante da noite para jejuar. Ou então pode aproveitar quando os avós ou tios pegarem os meninos para, ao invés de descansar, colocar os pés para cima, o que obviamente é legítimo e muito bom, mas separar alguma dessas vezes para dedicar ao jejum, à oração, a uma intimidade maior com Deus. Agora, o que fazer durante o jejum? Como devo gastar o tempo do meu jejum? Creio que você deve gastar principalmente com oração e leitura da Bíblia. Mas você pode aproveitar com outras coisas também. Inclusive você pode aproveitar um domingo para jejuar, ler mais a Bíblia, acordar mais cedo, orar, ir ao culto, cultuar ao Senhor com seus irmãos. Você pode também aproveitar este tempo para
ouvir sermões, ouvir aulas, né, na internet, ler bons livros. Creio que de uma forma geral, se você não está orando ou lendo a Bíblia, você deve gastar o seu tempo do jejum diretamente lendo ou fazendo algo que diretamente diz respeito ao conhecimento de Deus, à intimidade com o Senhor. E por fim, para encerrarmos, um ponto mais polêmico é se existem outros tipos de jejum. Por exemplo, se podemos fazer jejum de doce, de chocolate, de refrigerante, ou até fazer jejum de assistir televisão. O pastor Martin Lloyd Jones, naquele Sermão da Montanha, no seu sermão, baseado no Sermão da Montanha, ele afirma que o jejum não precisa ser estritamente de comida. Pode ser uma abstinência de qualquer coisa que é legítima por si mesma, mas que você se abstém dela tendo em vista um propósito espiritual. Por um lado, né, quem sou eu para discordar do Martin Lloyd Jones? E de fato acho que é possível esse tipo de exercício espiritual. Ficar um tempo sem assistir televisão, sem comer chocolate, para atingir um propósito espiritual, para entender melhor a sua dependência, a sua fome, a sua necessidade de Deus. Creio que isso é possível. Mas ainda assim eu tenho dificuldade de considerar essas coisas como de fato sendo um jejum bíblico. Portanto, meu conselho é que ainda que você faça esse tipo de coisa, tenha esse tipo de prática, eu aconselho a se esforçar, a separar momentos de abstinência completa de comida, para dedicar à oração, à leitura bíblica e ao jejum diante do Senhor. Espero, queridos, que tenha sido útil esse estudo para compreenderem melhor sobre este assunto e que, pela graça de Deus, seja uma prática cada vez mais comum em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja.